A graça e paz da parte do nosso Senhor Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de estar aqui compartilhando uma palavra com os queridos e amados irmãos, que fica em 2 Reis, capítulo de número 19, verso de número 14. 2 Reis, capítulo de número 19, verso de número 14. Diz assim, a palavra de Deus. Irmãos, essa palavra é para você que está passando por uma grande afronta. É para você que está passando por um momento difícil na sua vida. O inimigo tem afligido você. E você, no meio desse alvoroço, no meio dessa tribulação, dessa aflição, você está meio perdido. Você não sabe o que fazer. Mas a palavra de Deus, ela te dá a direção para todas as coisas. O rei Ezequias, na minha opinião, ele foi o segundo rei que Deus mais se agradou em Judá, depois de Davi. Por quê? Porque, na verdade, o rei Ezequias, o pai dele, o rei Acás, foi um rei que profanou a casa de Deus, que trouxe a idolatria para dentro da casa de Deus, fechou a casa de Deus. Os sacerdotes, os levitas, tiveram que sair da casa do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, o rei Acás, ele fez com que aquilo que era do mundo viesse para dentro da casa de Deus. Então, os sacerdotes, os levitas, que eram homens de Deus, que faziam parte da tribo de Levi, que ensinavam o povo a palavra de Deus, tiveram que sair. A casa de Deus fechou. Então, quando esse rei, que é o rei Ezequias, o seu filho, ele vem, ele purifica o templo, ele abre o templo novamente, ele tira toda a idolatria, todas as imagens, esculturas, ele tira tudo, ele faz uma purificação, ele traz os sacerdotes, os levitas novamente para a casa do Senhor, para que eles pudessem ensinar o povo. E isso agradou demais o coração de Deus. Então, diz assim, a palavra do Senhor. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Ezequias, ele recebeu cartas de afronta de um rei que se chamava Senaqueribe. Quem é Senaqueribe? Senaqueribe, naquela época, era o rei da Síria. O poder bélico, o poder de guerra maior que existia naquela época era o poder de guerra da Síria. A Síria era muito poderosa, era até mais poderosa do que o Egito, que era outra potência também de poder bélico da época. Mas o rei Senaqueribe, naquela época, ele era um rei que ele afrontava a todos. Ele era um rei que ele estava colocando medo em todas as províncias, em todos os países por onde ele passava. Esse homem, ele fazia um arraso. Esse homem colocava fogo nas cidades. Quando ele conquistava uma cidade, ele botava fogo na cidade. Ele queimava os deuses daquele lugar. Ele não tinha respeito, ele era orgulhoso, soberbo. Simbolicamente, Senaqueribe, ele representa Satanás na Bíblia, assim como Nabucodonosor. Então, esse rei, ele viu que o rei Ezequias ali, ele tinha voltado, tinha trazido para dentro de Judá novamente, restabelecido o culto a Deus. Irmãos, isso é sério. Todas as vezes que você quer se consertar na presença de Deus, a Bíblia diz que hoje o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas não quer dizer que Deus não habite em uma igreja, não é isso que Deus está falando. O que Deus está dizendo é que se não tiver ninguém na igreja, entre quatro paredes, Deus não vai ficar lá sozinho. Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Então, quando nós queremos fazer um conserto aqui com a nossa vida, muitas das vezes o diabo, ele vai se levantar e ele vai usar pessoas para te afligir, ele vai usar pessoas para te afrontar, como foi aqui. Ele usou o rei Senaqueribe, enviou ali mensageiros, Rabissaqué, para ir até ali e falar com o rei Ezequias. Olha, da mesma forma que nós fizemos com as outras cidades, da mesma forma que os nossos pais fizeram com os povos antigos,
nós também vamos fazer com vocês. Nós vamos acabar com Judá. Então o rei Ezequias, quando ele recebe a carta dos mensageiros, das mãos dos mensageiros, ao invés dele ficar se lamentando, ao invés dele ficar chorando, ao invés dele ficar incrédulo, com dúvida, não, o que ele faz? Ele leu e ele subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu essa carta lá no templo. Ele estendeu essas cartas. Por quê? Porque, na verdade, o rei Ezequias sabia que o poder do rei da Síria era infinitamente maior do que o poder humanamente. Humanamente falando, o poder do rei da Síria era infinitamente maior do que o poder dele. Porém, havia uma solução. E essa solução estava em Deus. É como nos dias de hoje. Embora nós sejamos pequenos diante do mundo espiritual, porque tem pessoas que dizem o seguinte: eu piso na cabeça do diabo. Mas se essa pessoa ela não estiver revestida com a armadura de Deus, ela não pode nada contra o diabo, porque nós somos carne. E o diabo, ele é espírito. Então a carne, ela não pode ser maior do que o espírito, não pode ser mais forte do que o espírito. Por isso que a Bíblia nos aconselha, nos exorta, nos admoesta a fazer o quê? A buscar a Deus, a se consagrar, a jejuar, a orar. Porque quando você busca, quando você ora, quando você jejua, quando você medita na palavra de Deus, você está se alimentando espiritualmente. Você está deixando a carne de lado um pouco e alimentando o seu espírito. E o seu espírito, ele faz o quê? Ele fica forte. A carne fica fraca e o espírito ele fica forte. E você, uma vez tendo essas armaduras de Deus, como Paulo ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz. Então são todos essas coisas que colocam como armadura, que na verdade são esses trajes que eu falei para você no mundo espiritual, é que vai proteger você. O rei Ezequias, ele sabia que ele não podia nada contra o rei da Síria. Então ele fez o que? Ele estendeu as cartas lá na casa de Deus. Hoje como que você vai fazer? Você vai escrever uma carta? Não. Hoje o Espírito Santo, ele conhece o seu coração. O Espírito Santo, ele sonda o seu coração. A maior carta que possa haver está dentro de você. Essa carta, muitas das vezes, que só Deus consegue ler. Ele consegue ler, mas para que ele veja que você está colocando tudo nas mãos dele, ele precisa que você fale com a sua boca. Você irá se dobrar diante da grandeza de Deus, você irá se prostrar diante da grandeza de Deus e falar para Deus: olha, Senhor, eu já não aguento mais essa situação, eu já não aguento mais essa tribulação, eu já não aguento mais tanto sofrimento no meu casamento, na minha família. Eu já não aguento mais. Talvez você esteja esperando que uma porta de emprego se abra na sua vida. Já faz muito tempo que você não trabalha, porque esse demônio, há um espírito maligno que fecha todas as portas no mundo espiritual, que o nome dele é tranca-rua, mas a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, o diabo não fecha, a porta que Deus fecha, o diabo não abre. Então, meu irmão, muitas das vezes você passa. Você está desempregada, minha irmã, e você passa, às vezes você vai, entrega seu currículo, às vezes a pessoa ali que vai contratar, às vezes até ela foi com a sua cara, mas de uma hora para outra ela muda de ideia. Por quê? Porque isso é um demônio, isso é o mal que está usando as pessoas ali, isso é inconsciente para não te contratar. Por quê? Porque as portas estão fechadas para você, o diabo ele não está permitindo. Talvez é o seu casamento. Talvez quando você está longe do seu marido, talvez você fica morrendo de saudade dele. Talvez quando você volta, você está perto dele, talvez vocês não param de brigar. Por quê? Porque isso é o mal, isso é o inimigo afrontando você, isso é o diabo afrontando sua família. O diabo ele nunca teve família, então por isso ele vai atormentar a sua, ele vai querer destruir a sua família. Mas o rei Ezequias, ele vendo aquela situação, que a cidade, que Judá ia ser destruída, ele falou: olha, Senhor, versículo 15, ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra,
Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Quer dizer, meu irmão, quer dizer, minha irmã, o diabo não está afrontando você. O diabo está afrontando o Deus que você serve, o Deus vivo, o Deus poderoso de Israel, o Deus de todos os reinos da terra. Então ele diz assim, verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, ou seja, destruiu, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ou seja, o lugar que esse povo ia, eles acabavam com tudo. Eles colocavam fogo nos deuses ali que representavam aquelas nações. Cada nação daquela tinha um deus, servia a algum deus. Então ele chegava, destruía a cidade, metia fogo e não estava nem aí, não tinha respeito. Mas o rei Ezequias, ele disse, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, porque se fosse deuses, tinha feito alguma coisa, tinha entrado ali com providência na vida daquelas pessoas que foram ali destruídas, ali assoladas. Mas o versículo 19 diz assim, o rei Ezequias: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão olhar ao redor e vão dizer: verdadeiramente, esse é o Deus criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que neles há. A palavra de Deus diz, pulando lá para o versículo 15, olha o que acontece quando uma pessoa ela pega as suas preocupações exageradas, quando uma pessoa ela pega tudo aquilo que aflige a sua vida. Jesus falou: não ficais ansiosos por coisa alguma. Você não pode acrescentar nada, nem um palmo. Você não pode acrescentar nada na sua vida. Por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, que é uma medida. Você não pode acrescentar. O que você pode fazer é lançar na mão de Deus. É lançar na mão de Deus e ter certeza da vitória. E ter certeza que Deus ele vai entrar com a solução na sua vida. Não importa o tempo. O tempo para Deus, ele só vai fazer com que você se amadureça, que a sua fé se amadureça também. Porque quanto mais você espera, isso demonstra que você tem fé. Isso demonstra que você está confiando em Deus. Olha o que diz no versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu ao arraial dos sírios 185 mil deles. A Bíblia diz que os soldados dos assírios estavam todos ali reunidos, preparados para invadir Judá. A Bíblia diz que Deus enviou, olha para você ver, o anjo que feriu 185 mil homens. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha como é glorioso isso. Talvez você esteja pensando: Senhor, eu quero o teu poder. Mas somente um anjo que Deus te colocar para proteger você, para proteger sua família, seu casamento, é capaz de grandes coisas. Moisés no passado rejeitou a presença. Deus falou assim: Moisés, eu não vou diante desse povo. Eu não vou no meio de vocês, porque senão eu vou destruir esse povo. Porque esse povo é um povo de dura serviço. Mas eu vou enviar um anjo que vai direcionar vocês até a terra prometida. Moisés rejeitou. Moisés não quis. Moisés falou: não nos permite, Senhor, sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu não vou sair daqui se a tua presença não for conosco. Porque Moisés, talvez ele não entendesse o quanto é preciosa a presença de um anjo. Um anjo só que Deus colocar para te proteger. É por isso que a Bíblia diz muitas vezes: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, que os anjos do Senhor também estão acampados ao redor daqueles que o temem. A Bíblia diz que os nascidos de Deus o maligno não pode tocar. Por quê? Porque Deus coloca um anjo para proteger essa pessoa. É muito forte. Talvez você esteja pensando: Senhor, eu quero o teu poder, a tua grandeza. Não precisa, meu irmão. Não precisa da grandeza de Deus. A grandeza de Deus ela é muita. A grandeza de Deus, ela é capaz de colocar as águas do oceano na concha das mãos dele. Na concha da mão, aliás, é singular. Não é nem das mãos, é da mão. Em Isaías 40 fala. A Bíblia diz que Deus mede céus a palmos. A mulher grega de origem sirofenícia, ela entendia tão bem isso, que o povo de Israel,
o povo de Israel rejeitaram o poder de Deus. Mas a mulher cirofenícia, a mulher grega de origem cirofenícia, perdão, quando ela chega perto de Jesus, ela diz para Jesus sim, Jesus, Senhor Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada. Eu estou precisando da ajuda do Senhor, eu estou precisando que o Senhor cure ela. Jesus falou o que para ela? Minha senhora, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Naquela época, o judeu chamava o estrangeiro de cachorro. Olha para você ver, chamava de cachorro. Jesus ainda foi educado. Jesus falou, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. O que ela falou? Mestre, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então quer dizer, o povo de Israel rejeitando o pão. E ela disse, se o Senhor me dá pelo menos uma migalhinha desse pão, a minha filha vai ser curada. Então Jesus ele vira e diz o seguinte, eu nunca vi uma fé como esta. Eu nunca vi. Jesus ficou encantado, Jesus ficou muito encantado com aquela fé. Por quê? Porque ela só queria uma faísquinha. Ela só queria das migalhas do pão ali que cai da mesa. Enquanto os filhos estavam rejeitando o banquete, ela só queria migalha. Então a migalha do poder de Deus pode fazer muita coisa na nossa vida. É a nossa falta de fé, muitas das vezes é a nossa incredulidade. É a nossa incredulidade que atrapalha muitas das vezes o agir de Deus na nossa vida. Então Deus enviou ali o anjo que matou 185 mil homens. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Esse homem depois morreu porque os próprios filhos mataram ele. Ele chegou lá na casa do Deus dele, Nisroque, e se ajoelhou. Os filhos dele vieram e mataram ele. Ele morreu. Da mesma forma que Deus falou, olha, esse rei que está afrontando, não está afrontando você não, Ezequias, está afrontando a mim. Mas eu vou colocar um anzol, eu vou colocar um freio na boca desse rei e vou colocar um anzol no seu nariz. Da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Da mesma forma, é esse problema, é essa dificuldade na sua vida. Esse demônio que tem afligido você, que tem afrontado você, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Mas é o que eu estou te falando, é instrução diante da palavra de Deus. Essa palavra aqui, meu irmão, essa palavra, minha irmã, não é minha não. Essa palavra, ela é de Deus. Essa palavra não pertence a mim. Não fui eu que escrevi essa palavra. Quem escreveu foi Deus. Talvez você esteja passando por um problema terrível na sua vida. Mas há uma solução para você. Abra o seu coração. Abra a carta do seu coração para Deus. E fica sem receio. Fique sem reservas. Abra o seu coração para Deus e fala, Senhor, eu estou precisando disso, eu estou passando por isso, eu estou passando por esse problema, por essa situação, e eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida, porque senão a minha vida vai ser destruída, porque senão o meu casamento vai ser destruído, porque o meu filho vai ser morto, porque ele está nos vícios. Eu não sei o que você precisa, mas confie em Deus e abra a carta do seu coração para Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Você vai ver, meu irmão, o que Deus vai fazer na sua vida. E depois você vai me dizer o que Deus ele fez. E você vai me dizer, eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. Eu tenho certeza porque essa é a palavra de Deus. A palavra que não falha, a palavra que não cai por terra. O rei Ezequias, ele clamou ao Deus vivo. O Deus poderoso, o Deus que criou todo esse universo aqui, ele clamou a esse Deus, e Deus falou, calma, que quem vai fazer sou eu. Você não vai, tem momentos, meus irmãos, que você vai ficar só de camarote, só assistindo, você não vai precisar de fazer nada. Deus também, Deus ele não mede força com o diabo, eu já cansei de falar isso, Deus não mede força com o diabo. Tem gente que coloca lá, às vezes na internet, um Deus lá, desenho contra o diabo. Não, Deus ele não mede força com o diabo não. Ele envia apenas anjos, porque não é pai. Deus, o poder de Deus excede o poder do diabo. O diabo foi anjo. Deus é o criador de todo o universo. Então não se mede força com Deus não. Deus ele envia anjos a nosso favor para nos guardar. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus em nome de Jesus. Que você seja abençoado, aonde quer que você esteja, que esse vídeo ele fale com você de uma forma grandiosa. Eu tenho certeza disso, que você será muito abençoado em nome de Jesus.